E nos próximos capítulos da novela, Vale Tudo, Odete chegará furiosa e ao se aproximar da mesa, ela grita perguntando onde estava a Heleninha. Todos se assustam e Celina, ao notar a raiva nos olhos da irmã, ela pergunta: Odete, mas o que você está fazendo aqui? Aconteceu algum problema? Odete, sem pensar duas vezes, responde: E você ainda me pergunta, Celina? É claro que aconteceu. Aconteceu que eu percebi que a Heleninha é um caso perdido. E eu vim até aqui para resolver esse problema de uma vez por todas. Afonso, ao escutar aquilo, pergunta o que a sua mãe tinha intenção de fazer. E Odete responde: Eu vou internar a Heleninha. E dessa vez, ela vai ficar um bom tempo trancada naquela clínica. Celina a encara e diz: Você não pode fazer uma coisa dessa, Odete. A Heleninha é uma mulher casada. O Ivan não vai permitir que você faça isso com ela. Odete olha para todos na mesa e afirma: O Ivan não vai poder me impedir. Isso eu garanto. Agora me digam de uma vez, onde está a Heleninha? Celina, com medo da irmã, responde: Bem, a Heleninha não está em casa. Ela deu uma saída e eu não sei a que hora ela irá voltar. Odete, ao escutar aquilo, avisa: Pois diga a Heleninha que amanhã bem cedo eu volto. E é bom que ela esteja aqui me esperando. E após falar aquilo, a vilã sai deixando a todos na mesa preocupados. Não muito tempo depois, Heleninha chega junto de Ivan. E ao ver a cara de Celina e Afonso preocupados, ela pergunta o que estava acontecendo. Celina vai direto ao ponto e conta: A tua mãe, Heleninha, ela veio até aqui e disse que pretende te internar novamente. Heleninha, ao escutar aquilo, fica preocupada e comenta: É bem a cara da Odete. Ela aparece aqui do nada e, em vez de me ajudar, a sua única ideia é me trancar em uma clínica. Maria de Fátima tenta defender a sogra e diz: Talvez a dona Odete só esteja preocupada com você, Heleninha. Eu tenho certeza que ela só está fazendo isso para o teu bem. Afonso se aproxima da esposa e pede para que ela não se intrometa naquela história. Já Heleninha, ao olhar para a cunhada, ela avisa: A única coisa com que a minha mãe está preocupada é com a imagem da nossa família e com a empresa. É por isso que ela quer me internar, para que eu não seja mais um problema para a sua imagem e nem para a TCA. Ivan, ao olhar para a esposa, ele garante: Você não se preocupe, Heleninha. Eu não vou permitir que a tua mãe faça uma coisa dessa. Celina o encara e alerta: Acontece, Ivan, que quando a minha irmã coloca uma coisa na cabeça, ela não volta atrás. Já Heleninha pede para todos se acalmar e afirma: Pois se a minha mãe quer tanto falar comigo amanhã, eu vou ficar aqui esperando. Até porque já tem um tempo que eu preciso falar com ela. Celina acha estranho a atitude da sobrinha e Heleninha, logo em seguida, ela se vira e vai em direção do seu quarto. Mais tarde, Ivan se aproximará da esposa e pergunta: O que você pretende falar com a dona Odete amanhã? Você parecia muito confiante. Até parece que você tem uma carta na manga contra a tua mãe. Heleninha confirma e fala: Eu tenho sim uma carta para usar contra a poderosa Odete Reutemann. E eu te garanto, Ivan, que a minha mãe
nunca mais vai poder me humilhar ou controlar a minha vida. Ivan fica ainda mais curioso e questiona: mas, afinal de contas, o que você sabe de tão importante da tua mãe para te dar tanta certeza que ela vai te escutar? Pelo visto, deve ser algo muito grave. Heleninha confirma e afirma: o que eu tenho nas minhas mãos pode colocar a minha mãe na cadeia. Porém, é melhor para você que você não saiba de nada. Caso contrário, a tua vida, Ivan, estaria correndo um grande perigo. Ivan, ao escutar aquilo, fica ainda mais preocupado e pede uma explicação. E Heleninha, ao perceber que estava falando demais, ela responde: não é nada, Ivan. Você só precisa confiar em mim. O que eu sei é um segredo da minha família e eu não quero que você se envolva nesse problema. Ivan, mesmo curioso, ele respeita a vontade de sua esposa. Já no dia seguinte, Odete chegará na mansão de Celina e, ao se aproximar de Heleninha, ela pergunta: e então, Heleninha, a tua tia já te contou que eu tenho intenção de colocar você novamente em uma clínica? Heleninha a encara e responde: sim, ela me disse. E fique a senhora sabendo que eu não tenho a mínima intenção de voltar para aquela clínica. Odete se aproxima ainda mais e avisa: acontece que você não terá escolha, Heleninha. Eu já falei com a clínica e disse que você vai ainda hoje. Então se apronte, que eu vou te levar pessoalmente. Heleninha, sem pensar duas vezes, se recusa e afirma: eu não vou para canto algum e você não pode me obrigar. Odete se aproxima ainda mais e diz: é claro que eu posso. Então pare de birra e se apronte agora mesmo. E após falar aquilo, Odete pega o celular para ligar para a clínica. Porém, antes que ela fizesse aquela ligação, Heleninha a impede e fala: se eu fosse a senhora, guardava novamente o teu celular. Odete, com um sorriso sarcástico, pergunta: o que foi, Heleninha? Por acaso você quer me afrontar? Heleninha a encara e responde: não é nada disso, mãe. Mas eu não vou permitir que a senhora continue controlando a minha vida. Odete, sem saber que a Heleninha possuía uma carta na manga, ela, com um sorriso, avisa: não seja besta, Heleninha. Agora, depois de tantos anos, você acha mesmo que pode me enfrentar? Heleninha, sem pensar duas vezes, diz: a senhora está muito confiante, achando que vai continuar controlando a minha vida. Mas isso acaba agora. Ou por acaso, a senhora quer que eu conte a todos sobre o Leonardo? Odete, ao escutar aquilo, fica preocupada. Porém, ela disfarça e questiona: do que você está falando, Heleninha? O que você teria para contar sobre o teu irmão? Que ele morreu em um acidente por tua causa? Heleninha se aproxima ainda mais e responde: isso não é verdade. E a senhora sabe muito bem, o Leonardo ainda está vivo. Odete fica em choque e pergunta: do que você está falando, Heleninha? Que maluquice é essa? Pelo visto, o teu caso é mais sério do que eu pensava. Heleninha a enfrenta e diz: pare de mentir. Eu já descobri tudo. Eu, inclusive, o visito de vez em quando, sabia? Odete fica confusa e Heleninha continua falando:
Eu encontrei Anice novamente no túmulo do meu irmão e depois de uma longa conversa, ela me contou toda a verdade. Odete olha para os lados e afirma que tudo aquilo é mentira. Já a Heleninha responde: a senhora não se preocupe, só estamos nós duas aqui, então não precisa fingir. A tua casa caiu, Odete Reutemann. Odete, ao perceber que a filha já sabia de toda a verdade, ela questiona: eu posso saber até onde você sabe dessa história? Heleninha pensa bem antes de responder e avisa: eu já disse que eu sei de tudo, inclusive que o Leonardo está em uma cadeira de roda por sua culpa. A senhora é um monstro. Me fez acreditar por todo esse tempo que a culpa era minha, enquanto que, na verdade, a culpa sempre foi da senhora. Odete fica calada escutando tudo e Heleninha continua falando. Anice me contou o que realmente aconteceu naquela noite e o que a senhora fez ao Leonardo. E tudo isso por quê? Por medo que ele revelasse tudo o que ele descobriu sobre você. Não é mesmo, mamãe? Odete fica ainda mais preocupada e pergunta: do que você está falando, Heleninha? Heleninha responde: eu descobri também o que o Leonardo sabia de tão grave sobre você, a ponto de ter feito a senhora fazer aquilo com o próprio filho. Odete a encara e fala: você está mentindo. É impossível que você tenha descoberto uma coisa dessa. A única pessoa que sabia desse segredo era o Leonardo. Heleninha olha para sua mãe e diz: a senhora tem razão, mas acontece que em uma das visitas que eu fiz ao meu irmão, ele começou a apresentar algumas melhoras, principalmente depois que eu proibi Anice de dar os remédios que você mandou que ela desse a ele. Odete se aproxima ainda mais e avisa: você não deveria ter feito uma coisa dessa. Você vai se arrepender por ter colocado o nariz onde não foi chamada. Heleninha não se intimida e alerta: é a senhora que vai se arrepender caso tente fazer alguma coisa contra mim. Mas não se preocupe, que eu não tenho intenção de contar o que eu descobri sobre a senhora. Esse será o nosso segredo. Porém, de agora em diante, eu faço questão de acompanhar a recuperação do meu irmão. Odete, sem alternativa, concorda e finge não estar chateada com toda aquela situação e diz: quer saber de uma coisa? No final foi até melhor essa nossa conversa, não é mesmo, Heleninha? A loira, sem pensar duas vezes, afirma: a senhora não se engane, eu só não te denuncio agora mesmo para não prejudicar a TCA e a nossa família, mas eu quero que a senhora saiba que eu sinto nojo da senhora. Só o monstro seria capaz de fazer o que a senhora fez. Odete a encara e comenta: bem, você diz que sente nojo de mim, mas ao mesmo tempo fala que irá manter o meu segredo. Isso só me faz pensar que você é uma mimada, com medo de perder todo esse luxo caso o meu segredo seja revelado. Heleninha fica constrangida e fala: você tem razão, eu não sou corajosa como o Leonardo. Ele estava disposto a contar toda a verdade, mesmo sabendo que ao revelar o teu segredo, levaria toda a nossa família para a miséria. Odete olha para sua filha e diz: você deveria me agradecer.
Se eu não tivesse feito aquilo com teu irmão, a essa hora, você estaria trabalhando em um caixa de supermercado. Então deixe de ser hipócrita e admita que você, no fundo, é igual a mim. Heleninha fica calada e Odete avisa. Bem, então eu posso te considerar uma aliada, não é mesmo? Heleninha, ao escutar aquilo, continua calada. E Odete, logo em seguida, ela sai. Mais tarde, Odete irá em seu carro em direção da casa de Nice. E ao entrar, ela se aproxima e grita: por que você não me avisou que a minha filha estava vindo até aqui para visitar o irmão dela? Nice, com medo, pede desculpa e diz: eu não achei que isso seria um problema. Ela me prometeu que manteria tudo em segredo. Odete, furiosa, avisa: você deveria ter me contado no mesmo dia. Agora, eu estou com um grande problema e a culpa é tua. Nice, sem entender, questiona: mas do que a senhora está falando? A dona Heleninha contou para alguém que o Leonardo está aqui? Odete responde: ainda não, mas eu conheço a minha filha. É só questão de tempo até que ela faça alguma besteira e conte tudo o que sabe. E se isso acontecer, esse será o meu fim e o teu também. Você entendeu? Nice, preocupada, pergunta: e o que a senhora está pensando em fazer? Eu não quero ser presa. Odete a encara e a avisa: bem que você merecia. Quem sabe assim você não deixava de ser tão burra. Mas não se preocupe, que eu já pensei em tudo e já falei com uma pessoa que cuidará da Heleninha. Eu garanto que ela não será um problema. Nice, curiosa, questiona: e o que a senhora tem intenção de fazer com a tua própria filha? Afinal de contas, ela é sangue do teu sangue. Odete, em modo frio, responde: você já deveria saber que para mim a única coisa que conta é o dinheiro. Eu admito que não gosto nada da ideia de ter que fazer com ela o mesmo que eu fiz com o Leonardo. Mas a Heleninha não está me dando escolha. Nice fica horrorizada. E enquanto isso, Heleninha será surpreendida ao ver um homem entrando em sua casa. Ela, assustada, pergunta: quem é você? E o que você está fazendo aqui? O capanga da Odete olha para a loira e responde: a tua mãe me mandou até aqui. Ela pediu que eu te levasse até um local. Heleninha se recusa e começa a gritar pedindo ajuda. Já o capanga pega a sua arma e, ao mostrar para Heleninha, ele alerta: não adianta gritar, eu já controlei e não tem ninguém aqui. Heleninha então se lembra que ela tinha pedido a todos para saírem, para que ela pudesse conversar a sós com a sua mãe, e fica apavorada. O capanga a encara e pede: anda, se apressa, nós temos que sair daqui antes que alguém chegue. Heleninha, sem alternativa, seguirá o capanga e será levada em um carro em direção de um cativeiro. No entanto, no meio do caminho, o carro para em um sinal e Heleninha, ao olhar para o lado, ela reconhece a empresa de Raquel. A loira então aproveita e, sem perder tempo, ela sai do carro e corre em direção da empresa Paladar. Ao entrar, Heleninha dá de cara com a Raquel, que, espantada ao ver a loira, pergunta: Heleninha, você aqui? Eu posso saber o que você quer? Se veio atrás de confusão, é melhor você ir embora. Heleninha a encara e responde: não é nada disso. Eu, na verdade, estou fugindo de um capanga da minha mãe. Ele está armado
e é perigoso. Raquel fica preocupada e questiona: mas como assim? Onde está esse homem? Heleninha tranquiliza Raquel e avisa: você não precisa se preocupar. Ele não me viu entrando aqui dentro. Ele ainda deve estar me procurando lá fora. Logo em seguida, Poliana entra e pergunta: está tudo bem aqui? Vocês parecem assustadas. Raquel diz que sim e explica tudo o que estava acontecendo. Poliana, ao escutar aquela história, fica em choque e fala: então é melhor nós chamar a polícia. Heleninha o impede e avisa: não, ainda não. Eu quero fazer uma surpresa à minha mãe. Raquel, preocupada, questiona: como assim? O que você está pensando em fazer, Heleninha? A ricaça responde: eu já sei exatamente como dar uma boa lição na poderosa Odete Reutemann. Raquel, mesmo não entendendo as intenções de Heleninha, ela avisa: bem, a família é tua e você deve saber melhor do que ninguém como lidar com a tua mãe. Enquanto isso, Ivan chegará na mansão de Celina e perguntará a todos onde estava a Heleninha. Afonso encara o cunhado e responde: a última vez que eu a vi foi hoje de manhã. Fátima também diz a mesma coisa. E Odete, que naquele momento ainda não sabia que a Heleninha tinha escapado, ela comenta: vindo da Heleninha, eu não ficaria admirado de encontrar ela em um bar, não é mesmo? Celina, preocupada, olha para a irmã e questiona: que eu saiba, você foi a última pessoa que falou com ela. O que foi que vocês conversaram, Odete? Você por acaso disse alguma coisa contra ela? Odete afirma que é inocente e responde: eu não falei nada demais com a Heleninha. A nossa conversa foi muito adulta. Eu até prometi a ela que ia desistir da ideia de interná-la. Ivan, ao escutar aquilo, acha tudo muito estranho e pergunta: onde será que a Heleninha está? Eu já liguei para ela 1000 vezes, mas é como se o celular dela estivesse desligado. Odete tenta disfarçar a felicidade e olha no telefone para saber de alguma notícia do capanga. Porém, naquele momento, Heleninha entra, deixando a todos aliviados, com exceção da Odete, que fica apavorada. Mas ela tenta disfarçar. Ivan, ao se aproximar da esposa, ele pergunta onde ela estava. E Heleninha conta do capanga que a Odete mandou e de como ela conseguiu escapar, graças à ajuda da Raquel. Todos ficam em choque e Celina, ao olhar para sua irmã, pergunta: eu não posso acreditar que isso seja verdade. Por que você faria uma coisa dessa, Odete? Você por acaso perdeu a cabeça? Odete tenta manter a calma e mente dizendo: é claro que eu não faria uma coisa dessa. Isso é tudo invenção da Heleninha. Afonso, ainda confuso, se aproxima da irmã e questiona: mas por que a nossa mãe faria uma coisa dessa com você? Eu sei que ela é uma pessoa fria, porém é difícil de imaginar que ela tenha tido a coragem de mandar fazer o que você acabou de dizer. Heleninha olha para todos e avisa que contará toda a verdade. Odete fica ainda mais nervosa e diz: eu acho melhor você repousar, Heleninha. Você parece muito cansada. Depois você nos explica toda essa teoria da conspiração com mais calma. Heleninha, com sangue nos olhos, manda sua mãe se calar e avisa: eu não preciso descansar. O que eu preciso é contar toda a verdade. Hoje a senhora será desmascarada. Afonso acha tudo aquilo muito estranho e pede para que a sua irmã explique exatamente o que estava acontecendo. Heleninha começa contando que o Leonardo ainda estava vivo, o que deixa a todos em choque.
Celina, ainda incrédula, pede que a sobrinha se explique melhor. E Heleninha fala: o Leonardo descobriu um segredo da nossa mãe. Algo que faria com que ela perdesse cada centavo. E ele estava disposto a divulgar essa informação, mesmo sabendo que seria o fim da empresa e que a nossa família teria que pagar uma multa milionária, que com certeza nos levaria à falência. Mesmo assim, ele estava disposto a contar toda a verdade. E a minha mãe, ela com medo de perder o seu império, ela cortou o freio do carro dele. Mas o que ela não podia imaginar é que eu ia entrar naquele carro também. Porém isso, no final das contas, acabou sendo uma coisa boa para ela, já que ela colocou toda a culpa em cima de mim. Afonso, ainda confuso, comenta: mas isso não faz sentido. Aquele acidente foi porque você estava bêbada. Heleninha respira fundo e explica: isso foi uma grande mentira da nossa mãe. Ela me dopou depois do acidente e fez com que todos achassem que eu estava embriagada. Porém, para o azar dela, o Leonardo não morreu. Ele apenas ficou com graves sequelas. E depois de tudo isso, ela pagou uma senhora chamada Nice para ficar cuidando do nosso irmão e dando um medicamento que o impedia de falar. Odete dirá que tudo aquilo é uma grande mentira, e Heleninha a encara e avisa: não adianta negar. Eu tenho as provas de tudo o que eu acabei de falar. Inclusive, as informações que o Leonardo descobriu sobre você e o Marco Aurélio. Ivan, achando aquilo tudo um absurdo, ele olha para sua esposa e pergunta o que o Leonardo tinha descoberto de tão grave contra a Odete. E Heleninha responde: ele descobriu que a minha mãe, com a ajuda do Marco Aurélio, vendeu 3 aviões velhos e com defeitos para uma pequena empresa. Eles fizeram em modo que os aviões parecessem novos e com documento atestando que estavam prontos para o voo. E como já era de se esperar, os 3 aviões caíram, com centenas de pessoas a bordo. Afonso, indignado, fala: mas isso é muito grave. Você está dizendo que a nossa mãe permitiu essa tragédia apenas para ter o dinheiro de 3 aviões? Odete, percebendo que seria inútil negar, ela confessa a verdade, o que deixa todos em choque. Celina chama a irmã de monstro e Odete avisa: não sejam hipócritas. Eu só fiz o que era melhor para a TCA. Naquela época, a empresa estava em uma crise e foi graças ao dinheiro desses 3 aviões que a TCA se tornou a empresa que é hoje. E além do mais, naqueles 3 aviões só tinham pobres coitados. Heleninha, ao notar que a sua mãe falava sem sentir um pingo de remorso, ela grita: você é um monstro. A família daquelas pessoas nunca sequer receberam o dinheiro da indenização. Odete olha para todos e diz: bem, agora que vocês sabem toda a verdade, o que vocês pretendem fazer? Eu imagino que nada, já que se alguém aqui abrir a boca, será a nossa falência. Fátima, com medo de ficar pobre, ela comenta: eu sei que tudo isso é horrível, mas contar o que aconteceu no passado não vai mudar o presente. Eu acho que nós deveríamos esquecer esse assunto. Afonso, ao escutar aquilo, fica decepcionado com a esposa e fala: você está louca, Fátima? É claro que não podemos fechar os olhos para uma coisa dessa. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Nem que para isso nós tenhamos que perder cada centavo. Odete fica preocupada e Heleninha avisa: eu já chamei a polícia e eles já devem estar chegando.
Eu mandei a Raquel levar todas as provas que eu encontrei sobre esse caso para o delegado. E o Bartolomeu também se comprometeu em mandar esse caso para um jornalista amigo dele. E eu te garanto, mãe, que dessa a senhora não vai sair impune. E antes que a Odete falasse alguma coisa, os policiais entram e decretam a prisão da empresária. Já a Fátima, ao se encontrar com o César, ela contará tudo o que aconteceu e diz: agora, eu e o Afonso estamos na miséria. César, ao perceber que Maria de Fátima não tinha mais nada para oferecer, ele a expulsa de seu apartamento e deixa bem claro que não quer mais nada com ela. A vilã, sem alternativa, tentará pedir ajuda a Raquel. E Raquel a encara e responde: se você quer alguma coisa nessa vida, você vai ter que trabalhar como todos fazem, porque de mim você não vai ter mais nada. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Vale Tudo. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.